Seja bem-vinda, Luciana. E aí? Tudo certo? Tudo bom? Peraí. Tá, acho que não tá. Ajuste aí. Peraí. Mas, Precisa de um tripé ou um apoio. peraí, Isso. o tripé Coloque o apoio no segura. computador. Ou é o computador? Não, coloque o celular, se for no computador assim, que ele segura. Na tela, né? Tem a tela do computador, você coloca Hã? o celular apoiado. É, só que aí não dá pra. Tem que usar o Não, fone. segure. Pode. Agora. Muito bem. Precisa ter o Seja fone. bem-vinda. Dá para ouvir legal. Você está me ouvindo? Tá tudo bem? Eu tô ouvindo. Dá pra me ouvir? Dá, lógico, Ah, lógico. então vou ter que Apesar botar. do, apesar do Oceano Atlântico que nos separa, mas o sinal tá bom, limpo. Luciana Santa Rita Internacional. Seja bem-vinda a todos que estão aqui com a gente hoje. Agradecemos, eu e a Luciana, agradecemos muito a presença de vocês para a gente tratar de um assunto que efetivamente tem nos incomodado muito, que essa pandemia, né, tem afetado de todas as formas, todo mundo que está aqui, de uma forma ou de outra. Então, sejam bem-vindos todos que estão aqui e vamos ter hoje um bate-papo legal aí dos 40 minutos, 45 minutos, sobre essa perspectiva. De lá de fora, como é que a turma está se preparando, como é que os governos, os países, como é que a Europa está sentindo esse drama, tanto social como econômico, se bem que, do ponto de vista social, as desigualdades europeias são um pouco menores que as nossas, mas, de toda forma, muita gente está ficando numa situação complicada. Então, Bem, né? não vou falar mais. Professora Luciana, professora da FEAC, só um recado, Luciana, informar que esse é um projeto de extensão da Universidade Federal de Alagoas, dentro do programa UFAL Conectada, no esforço de colocar os professores para levar informação relevante, de qualidade para a população. Então, esse é um canal que consta nesse programa de extensão, o Sururu Talks, que é exatamente o canal que a gente está utilizando para divulgar informações, fazer alguns debates que tenha relevância e que não seja uma coisa inverídica ou o disse-me-disse que a gente ouve por aí, coisa mais vivida, né? Ok. Da experiência dos professores. Então, Ok. obrigado a todos, Luciana. Obrigada aí, professor Francisco, né? Boa tarde, né? Para mim já é boa noite aqui, né? É um prazer aí, no caso, estar aí no canal, né, do Sururu Talk, falar um pouquinho, né? Quando a gente vai falar sobre a perspectiva internacional, né, da coronacrise, a gente tem que entender primeiro, né, do ponto de vista tanto político como econômico, né? Antes da pandemia, a gente já tinha aí tensões, né, que a gente chama de tensões econômicas entre China e Estados Unidos, né? Que isso daí já vem desde a eleição lá do Trump. Acho que é importante a gente colocar, né? Eu acho que a bandeira lá política que o Trump, no caso, se elegeu, ele já colocava essa questão do protecionismo, ele já colocava essa questão de nacionalizar. Então, a gente já tem uma discussão. Hoje os Estados Unidos, a China, ela desde 2015, ela é o país que exporta mais no mundo, né? Você tem mais de, se a gente pensar aí, são em torno de mais de 2 trilhões, né? Não, os Estados Unidos têm 1,6 trilhão e a China quase 3 trilhões de dólares. Isso daí significa o quê, né? Poderia ser até maior. O próprio Brasil, ano passado, ele foi impactado por essas tensões, né? E aí a gente teve aí nos últimos 2 anos a saída do Reino Unido, né, da comunidade do que a gente chama aí do BRICS, né? Então a gente teve aí movimentos, como também a desaceleração da Europa. A partir de 2018, você pega, por exemplo, Portugal, o ano passado cresceu 2%, né? Mesmo com uma taxa de desemprego de 6%, ela teve um crescimento de 2%. E olha que teve, assim,
nos últimos 10 anos, se a gente pensar que foi a crise econômica, ele teve várias oscilações. E se a gente pegar, a gente teve boa parte dos países. Embora a gente tenha que pensar o seguinte, né, que essa perspectiva internacional da crise, ela seguramente ela vai depender aí de como você tem várias regiões, né, e cada um com suas características e composições, né, de governos e políticas diferentes, vai depender dos estágios de desenvolvimento durante a própria crise, né? Então, se até dezembro a gente tinha algumas tensões que eram muito mais pertinentes à questão política e econômica, hoje a gente tem questões sanitárias, né? E, com certeza, essas tensões elas devem durar muito mais do que se a gente está pensando. Existem estimativas aí de várias organizações institucionais, né? Por exemplo, aqui há uma expectativa de que há uma queda, por exemplo, a Comunidade Europeia fala, olha, vai ter uma queda do PIB de forma comum da comunidade de 7%, mas há uma previsão de crescimento em 2021. Mas isso é relativo, né? Na verdade, você tem uma diferença abismal aí entre o máximo e o mínimo, né? Quando a gente vai perceber que essa situação, até porque você tem países, por exemplo, que há uma dependência muito grande do turismo e de serviços e também de entretenimento, né? Por exemplo, que a gente vai colocar Grécia, a gente vai colocar, por exemplo, Portugal, e do outro lado você tem países como a Alemanha, né? Que tem mais de 70% da sua pauta exportadora na área da manufatura. Então, de certa forma, o que a gente tem? Essa crise hoje, ela já custou aos governos, do ponto de vista da perspectiva internacional, mais de 8 trilhões de dólares. Então, você, na verdade, quando a gente fala, né? A gente fala, então, a gente vai desglobalizar, né? O desglobalizar hoje é uma discussão que se é colocada, né? Por exemplo, eu vi essa semana no Brasil uma questão que a CLAB, né? Ela na questão da produção do álcool gel, ela desenvolveu lá, inclusive já está sob a forma de patente, lá a questão do carbopol, né? Algo lá de uma planta, né? Que vai ser substituto. Substitui o carbopol. Isso, mas isso a gente tem que ver que a gente teve um aumento aí do insumo, né? E que é um insumo, no caso importado, com um aumento de 25% aí do dólar nos últimos 3 meses, a gente vai ter que sim ter, não é só um resgate da reindustrialização, que no caso que o Brasil precisa, a gente precisa sim, né? Principalmente, é claro, a discussão de reindustrialização, ela passa por todos os governos, mas a gente hoje também tem uma questão hoje que a desvalorização cambial, no caso, ela impede que a gente, no caso, não pense em ter uma proposta de nacionalização, porque não consegue consumir, no caso, um carbopol desse, que, de certa forma, era imediato, né? É um insumo para a questão da crise sanitária e a gente não tem condições. Então, você está dizendo, Luciana, então, só lhe interrompendo aqui, e para o pessoal entender a sequência, está dizendo duas coisas. No primeiro momento, você diz, olha, a gente teve aí uma extensão da crise de 2008 que não tinha acabado até dezembro do ano passado. Então, a crise de 2008 não tinha sido resolvida entre os países e algumas pressões, inclusive essa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, que isso é uma guerra monetária, né? Tanto é que a China, semana passada... Com essa proposta, né? Essa plataforma. A plataforma é essa. E é uma guerra comercial e agora se transformou numa guerra monetária, porque há 15 dias atrás, 10 dias atrás, a China lançou, oficializou, já tinha lançado a moeda digital dele, né? Chinesa, criptomoeda, né? Então isso significa que o mundo pode transacionar com a China diretamente por essa criptomoeda em algum momento mais na frente. Agora a gente tem algumas questões, por exemplo... Não, aí deixa eu só... A segunda coisa que você... Bom, a primeira foi essa, quer dizer, você tinha já tensões no mundo, do ponto de vista de comércio e tal, que estava arrefecendo o crescimento mundial. O crescimento mundial, depois da crise de 2008, nunca foi o mesmo. Era altos e baixos o tempo inteiro. Isso afetou profundamente o Brasil. Parte da nossa crise é reflexo dessa crise internacional, do comércio internacional, a parte da crise de 2015 e 2016. A segunda coisa que você falou é o seguinte, olha, dado essa crise e que se aprofundou com a corona crise, a crise que já vinha se arrastando, a crise internacional, que já vinha se arrastando. Embora e ela se aprofundou na corona crise.
a China, por exemplo, no período de 2009, por exemplo, na crise, ela se deu muito bem. Não, se deu, lógico, No lógico. aumento das exportações, né? Brasileiras, por exemplo, a questão dos insumos, né, do aumento da commodities, nossos 3 principais produtos, você teve uma ascensão, né? Quando a gente verifica, por exemplo, o comportamento naquele período, a gente não teve um declínio. Agora, realmente, a gente tem uma discussão, e essa discussão, por exemplo, ela não passa só. A América do Sul está preocupada lá com commodities, mas você vai pegar, por exemplo, os países asiáticos, o próprio México, você tem uma manufatura que depende lá dos Estados Unidos e depende da Europa, né? Então, aí você vai pegar, por exemplo, o Caribe e a Tailândia. Então, esse é outro ponto que você falou. Quer dizer, a coronacrise ela vai romper várias cadeias de fornecimento internacionais que já está custando aí, com as ajudas e a falta de comércio, 8 trilhões de dólares. 8 trilhões. E aí a gente vai pensar, tá, a dívida pública estimada, né? Por exemplo, no ponto de vista da Europa, está lá 10%, né? Mas nos Estados Unidos... Do PIB, 10% do PIB, um gasto para levantar os países depois da crise. Nos Estados Unidos vai a quase 20%. Só que aí eu vi ontem uma discussão, por exemplo, do seguinte, olha, a dívida, tinha discussão lá dos coronas bonds, né? Mas aí é o seguinte, a maior parte dos países, ele não tem condições, né, ou vai para a emissão de moeda, ele não tem mais condições. Você já teve uma austeridade fiscal, que foi o que eles passaram, entendeu? Você não tem mais de onde. O que eles estão prevendo aqui... Não tem mais de onde cortar, né? É o chamado dívida impagável. Até porque você já tem uma taxa de juros tão baixa, né? Ou seja, e você já tem ela negativa, na verdade, você vai pagar juros. É o chamado, que eles estão chamando de dívida para sempre. É alguma coisa, é um termo que eles estão usando, né? Que você só vai pagar, no máximo, aí, por muitos anos, juros, né? E vai conseguir levar isso aí a uma dívida... Empurrar com a barriga e esperar que o crescimento da economia reduza a dívida. Quer dizer, reduza a relação dívida-PIB, né? Dívida-PIB, né? Mas sabendo que todos eles vão estar aí num nível de endividamento muito grande, né? Do ponto de vista do desemprego, você pega, por exemplo, você vai pegar um país como a Irlanda. A Irlanda tinha 5% de desemprego, mas em compensação, por exemplo, quando corta os postos de restaurantes, tudo, ela vai lá para 17%. Então, por exemplo, esses setores, né? Aí a gente faz, né? Você tem uma cadeia, aí você fala, não, há um desenvolvimento, mas você pega... Por que há essa movimentação toda dos países agora reabrir a economia, mesmo quando ainda tem uma... Porque você tem um verão aí batendo a porta. Chegando. Né? Então, se você tem, por exemplo, aqui 15% depende do turismo, 30% de serviço. A Grécia está lá. A Itália está pensando lá na Feira de Milão em setembro, certo? A Espanha quer abrir as praias. Né? O que acontece? Eles têm que contar pelo menos com o turismo interno. Então, aí você fala, você conseguiu reduzir o RO? Conseguiu, sim, claro. Né? Você tem taxas, uma curva do pico descendente. Agora, do ponto de vista, as recomendações da OMS, elas são muito claras, né? Do ponto de vista aí do controle, da forma da saída, mas existe uma emergência para se pegar o período de verão, porque se você não pegar exatamente o período que vai de julho, né, julho, agosto, setembro, realmente você vai ter Isso você está falando, para ativar o setor serviço, hotelaria, desses países que são muito fortes, né? Mas do ponto de vista das cadeias globais de valor, o que está se mostrando é que houve um impacto forte. A professora Ana Milena está fazendo um relato aqui, e é isso, eu até tinha tratado, quer dizer, essa dívida impagável que você está falando é o fato que já está em consenso entre as economias e os economistas, que a relação dívida-PIB de todos os países vai subir muito, quer dizer, o PIB ele vai ficar, no mínimo, estável ou cair, e a dívida dos países vai aumentar muito. Então, a relação dívida-PIB vai subir, e esperar que no futuro... E aí, por isso que essa forçação de barra para abrir a economia, no futuro o PIB comece a crescer
e a dívida fique estável para que a relação comece a cair. Né? Quer dizer, a dívida não vai ser paga. A dívida não vai ser paga. O Reino Unido também, a previsão é que haja uma queda do PIB de 17%, mas está estimando, se no meio do ano, né, a coisa estiver controlada, ele acha que cresce 8% no próximo ano. Mas, de certa forma... Mas cresce 8% a partir de uma base lá embaixo, por isso que é 8%, né? É de uma base que você não retoma emprego da mesma forma, entendeu? Isso. E, de certa forma... Você pega, por exemplo, você tem aqui, a maior parte dos países, eles entraram em layoff, né? Que é o seguinte, você pega 70%, né? Você reduz o salário para não eliminar emprego, né? Isso daí não foi o que os Estados Unidos fez, ou seja, é muito mais parecido com o que o Brasil fez. A Europa fez, ela, de certa forma, ela teve uma atitude mais de Estado presente, como o Brasil está fazendo. Então, você paga. É mais ou menos como uma medida, aquela medida lá. Você reduz o salário, né? Você fica 2/3. Você teve aqui em Portugal, você teve 100 mil empresas que dá mais ou menos 1 milhão e pouco de trabalhadores. Você reduz fica 2/3, e aí a Seguridade paga 70% e a empresa paga 30%. Só que a gente não sabe se a empresa consegue pagar esses 30% até quando. Até quando? Até porque vai ter abertura, liberação e fechamento. Se o contágio aumentar, vai fechar de novo, né? Você pega, por exemplo, um restaurante. Os restaurantes abrem no próximo dia 15. Essa semana já abriu o cabeleireiro. Ontem eu saí, não tinha cabeleireiro aberto, com fila, com nada. Aí houve, claro, né? Você tem aí a questão dos aluguéis. Você vai abrir um restaurante que você só pode ter 50%, né, de operação. Ocupação. Pagando a mesma... Não tem condições. Não, os aluguéis... Então, o que se espera é que os preços relativos todos... Aumente. Caiam os preços, porque as pessoas não vai ter para pagar. A lógica é, os restaurantes falam, olha, para a gente sobreviver, a gente tem que aumentar preço. É o que... sim. Eu também ouvi isso das companhias aéreas. Se aumenta preço, as pessoas estão consumindo, não vão consumir o além. As pessoas vão consumir o básico. Até porque você tem... As pessoas você está lá, quem não está no layoff, né, você tem a questão da perspectiva de entrar em desemprego ou de redução de salário, né? Então, se você tem uma contingência dessa, como é que você vai aumentar preço numa situação dessa? Então, não, mas é isso que você está falando, Luciana. Vai aumentar o preço, os preços relativos, para compensar as perdas, vão aumentar no curto prazo, mas como você tem dois elementos na expectativa do consumidor. A renda do consumidor vai cair, e ele vai ficar com medo de estar na rua com muita gente e tal, então também não vai comprar de repente. Não é acabando a quarentena, no outro dia vai todo mundo louco para a rua. Não vai acontecer isso. Não vai. Eu já fiz isso, eu fiz segunda e terça as visitas aqui. Ninguém foi a cabeleireiro, ninguém foi à loja de carro, ninguém foi... Mudou, as expectativas de consumo mudaram radicalmente depois dessa quarentena, vão mudar, já está mudando agora. Por exemplo, o setor aéreo, né? Por exemplo, você pega a TAP aqui. A briga agora é, você salva a TAP ou não, né? Então, aí a Europa já colocou 10 bilhões. A Europa já colocou 10 bilhões de dólares nas empresas. Então, se você não tiver um apoio lá para a Embraer morre, a TAP morre, e aí porque você é um ciclo, você não consegue, primeiro porque o custo da aviação já era alto, o preço já era competitivo, você já era tudo já numa moeda que estava internacional, se valorizando. É commodities. Então, como é que você vai viajar, né? Você vai conduzir lá com uma ocupação de 1/3? Você não consegue. Não. Né? Então, tem certas categorias, né, que realmente você passar um ano e a gente tem... Você pega, por exemplo, o turismo, você tem uma estimativa aqui que se o turismo, se ele ficar assim até dezembro, 80% do turismo quebra e você tem, no mundo, uma perda de 120 milhões de emprego. Se até julho a gente controlar, aí a gente tem 50% só de quebra. Olha. Aí 60 milhões de desemprego, 60 milhões de desempregados. No mundo. É muito sério, gente. Isso. Não, no Brasil vai ser destruidor, né? Se na Europa está assim. Você vai dizer, olha,
a Europa toda quer selo para restaurante, selo para turismo, selo para hotel. Aí a pessoa vai, aí você abre um hotel, tá? Você vai abrir um hotel. Aí você não pode limpar o hotel. Luciana, o selo que você está falando é o selo de limpeza, um selo de qualidade que está. Isso. E o custo é muito alto. Sanitário, isso. Restaurante, o apoio que está sendo dado aqui é 5.000 euros. Ou seja, e não é toda empresa que vai conseguir, não. Entendeu? É de 500 a 5.000. Ou seja, eu vou dar 5.000 euros para você, restaurante, comprar tudo, né? Para você comprar, para desinfectar, para você ampliar os espaços. É só isso, entendeu? Além de você estar com 2 meses para trás, né? Você não tem expectativa para frente, você tem isso aí para ordenar. Porque, de certa forma, você tem uma perspectiva, uma mudança econômica, política, mas você tem também uma mudança que eu chamo do ponto de vista do modelo do negócio, é uma reconfiguração espacial, né? Isso. Não é você, de certa forma, tanto no hotel, como no restaurante, como numa farmácia, como no supermercado, né? Então, a exigência que você faz em um momento onde você, de certa forma, você não tem liquidez, né? Você coloca numa sobreposição, né? Então, a projeção que a gente faz, e às vezes a gente coloca, é muito pior. Às vezes eu olho assim, eu vejo perspectivas, isso eu, Luciano, olhando, né? Ah, não, a quebra vai ser de 4%. Eu acho que vai ser muito pior. Vai ser doloroso, vai ser doloroso. Eu vi, assim, eu fiz questão ontem de andar para ver o que tinha de retomada. As pessoas, elas estão receosas. Estão muito receosas. No mundo inteiro... Não fila em nada, né? No mundo inteiro é assim. E olha que você está falando com a população que tem renda. Não é? De certa forma, você está falando da população europeia e que tem renda. De certa forma, a gente tem uma rede de proteção, né? Vamos falar que a gente tem uma rede de proteção. Aqui, saúde e educação é pública. O SUS daqui, aqui não... Vamos falar o seguinte, a Espanha, a Itália disse que houve colapso, mas não houve colapso como a gente está tendo em Manaus. As pessoas morrendo por falta realmente de respirador. Morrendo e sendo jogadas na rua. E jogaram na vala. Não existe na rua. Isso, Aqui só passa o tempo todo aquela imagem de Manaus sendo jogada e os depoimentos não passa nada que não seja diferente. Entendeu? Então, não houve colapso. Em nenhum momento aqui, posso dizer... A população mais educada, mais consciente, né? A Europa é iluminista, então a questão da ciência e da crença na ciência, o europeu ele reconhece isso. Você pega o caso da Suécia, né? Por exemplo, houve a crítica que ela não teve isolamento, né? Você tem 3.000 mortos, mas de certa forma você tem creches, você tem escolas funcionando, você tem todos os movimentos do ponto de vista organizacionais que estão lá no ponto de vista do setor produtivo operando, né? Uhum. Mas por quê? Porque a população, você tinha uma faixa etária diferente do ponto de vista da composição da família, morava só, você já tinha, por exemplo, o respaldo das pessoas não se tocarem, né? Do distanciamento, e você tinha, de certa forma, um respeito, uma cultura aí, né? De se respeitar, que de certa forma... Mas eu imagino que fora o problema da Suécia, que foi essa que acho que talvez o único país na Europa que assumiu a não fazer o distanciamento social e a quarentena, o restante da Europa, e a Espanha e a Itália, óbvio, mas no geral a educação, e no momento em que a coisa ficou feia, os governantes, eles deram um passo atrás, reconheceram que precisava de outra estratégia para controlar a doença e efetivamente fizeram isso, né? O nosso caso aqui é diferente porque enquanto a gente está discutindo economia e saúde, os dois vão para o buraco, tanto a economia como a saúde. Na Europa, no momento em que esse debate começou a se tornar mais claro, optou-se pela saúde e por acionar os mecanismos de proteção social de forma mais robusta, inclusive com essa questão do endividamento público, que é sem precedentes na história, e sem dúvida, quer dizer, os governantes tomaram a dívida pública sem dúvida, né? Olha, a gente tem que salvar a população, porque é essa população que vai trabalhar para tirar a gente do buraco lá na frente.
Então, é essa percepção, claro. Né? E a gente aqui não está conseguindo fazer isso. Empregos, né? A preservação, por exemplo, as pessoas elas ficaram em casa, né? Você não via movimento nenhum, respaldo nenhum, indignação de associação nenhuma lá. A reabertura da economia, ela vai muito mais dos setores que realmente eles precisam acontecer. Luciana, como é que você está vendo aí o movimento dos empresários do ponto de vista de apoio ou de movimentação para ou quarentena ou sair da quarentena? Porque aqui hoje, eu estou falando isso porque hoje, por exemplo, o governo federal fez um movimento de pressão, tanto é que foi reconhecido pelo próprio STF. E o STF emitiu uma nota logo depois aos ministros, falando que via isso como um movimento de pressão política, num momento extremamente complicado, né? E o governo federal, na figura do presidente da República, foi com um grupo de empresários ter uma reunião com o presidente do STF. Esse tipo de dicotomia ainda vive aqui no Brasil, as pessoas ainda apoiam, porque se o presidente foi com um grupo de empresários, é porque tem pessoas que realmente apoiam primeiro a economia e depois a vida, a gente vê o que é que faz. Como foi dito até pelo próprio presidente, mais importante que a vida, parodiando, de certa forma, o governador texano, né, como sempre, de que mais importante é a liberdade do que a vida. Só que essa história nos Estados Unidos tem outro contexto, infelizmente, a gente não vai entrar no mérito. Mas, enfim, foi dito, é fato, e existe essa disputa. Como o empresariado, ou dito setor produtivo, né, tão aclamado, que é necessário, óbvio, mas com uma cabeça mais civilizada, como esse setor produtivo na Europa está se comportando. Estão pressionando, como fizeram em Milão, né? O prefeito de Milão segurou a quarentena por pressão dos empresários locais, e deu no que deu, né? O norte da Itália virou um grande cemitério. Como está hoje? A gente vamos pensar o seguinte, os primeiros 45 dias, né, houve um movimento de aceitação. Inclusive, se você pegar, por exemplo, o isolamento, o estado de emergência só foi decretado, né, de uma forma geral, né, a partir do dia 18 de março. Espanha, né, e os outros. Aqui em Portugal, algumas lojas fecharam antes, para você ter ideia. Por quê? Porque você tem 20% da população que era idosa, então restaurantes fecharam. Eu tinha aqui na minha região vários, né, que no dia 10 eu mesmo me recolhi antes. Né, e eu dizia ao pessoal, eu já estou recolhida antes do estado de emergência. Por quê? Porque existia um dever cívico, isso era uma civilidade. Né, pensando ou seja, o seu negócio... Você fica em casa pelo outro, não por você só. Então, para não contaminar ninguém, para evitar impactos. É isso mesmo. Agora, chegou um determinado momento. Agora, essa pressão de reabertura, o frio parou. Então, as pessoas elas começam a ter a necessidade da rua. Né? E, de certa forma, como houve um declínio do pico, por exemplo, aqui você tem uma taxa de novos casos. Então, agora, o que a população... hoje, a população empresarial hoje cobra, de certa forma, um apoio na reabertura, né? Até porque você tem um plano, né? Você tem até o final do mês, aqui específico, né? Aqui, na outra semana, abre lojas de 400 metros quadrados e até o final do mês abre shopping center, até eventos esportivos você vai ter, né? O que se pede apenas são os apoios. Você tem fundo perdido, como eu falei, né, para o micro pequeno, e você tem também as concessões, alguns, por exemplo, às vezes eu vejo alguns presidentes de associações reclamando que o dinheiro que foi disponibilizado ainda não chegou, mas não chegou por conta da burocracia, como em todo o país. Mas existe sim, e foi colocado aí, alguns colocam, percentual de empréstimo, só tantas empresas conseguiram apoio, né? Receberam esse valor aí, mas não há essa angústia. Eu vejo mais pelo lado dos restaurantes, né? Essa necessidade. Né? E os restaurantes aí são familiares, a grande maioria, né? É o pai, a mãe e 2 filhos.
e você tem muito café. Por exemplo, na minha esquina mesmo tem 3, 4 cafés, né? As pessoas descem para tomar café, né? Sim, Então, sim, lógico. Isso é a isso aí melhor é coisa muito do mundo. cultural. Agora, por exemplo, hotéis. Você tem muitos hotéis, por exemplo, na Europa toda, que está decidido não abrir esse ano ainda, né? Então, até porque o custo, essa questão desse selo na Europa toda, de você Selo sanitário, né? esse selo sanitário, de você não pode limpar o quarto enquanto a pessoa não sair definitivamente. Você não pode ter serviço de quarto. Você tem que toda parte no caso de higiene quando for. Então há todo aí um custo que não era contemplado anteriormente. Então, por exemplo, para algumas redes, a não ser essas grandes redes que realmente aí elas contemplam, mas para alguns pequenos eles não vão abrir, né? Eu acredito, Luciano. Já vi muita decisão sobre isso. Agora, as grandes redes não. Elas estão se preparando para conseguir esse selo, né? E até, assim, por exemplo, a Grécia mesmo. Como a Grécia teve pouquíssimos casos de morte, ela se coloca hoje como uma opção, não só para o verão, mas para a realização de atividades e eventos. Olhe bem, um país que estava outro dia aí, né? Quebrado, né? Dito quebrado. E hoje ela se coloca... É isso que eu vou... A gente caminhando aqui para o final, é isso que eu vou perguntar para você. Como é o pós? Exemplo, como é que o pessoal está vendo o pós? FMI também, né? Você pega hoje também suspendendo dívida de vários dos países mais pobres, né, do mundo. Então, tem toda aí uma discussão que está sendo feita. Você vê, por exemplo, os próprios países da África, né? Então, não é resignação, mas existe... Eu acho que a coalizão política, e de certa forma... E olha que a gente tem... Aqui é um país... a gente tem um primeiro-ministro, um presidente socialista, um primeiro-ministro, né? Você tem diferentes atuações. Eu fiz um documento junto com um ex-aluno meu que trabalhou na e um documento agora, a gente fez agora recentemente, está no meu o Diego Godoy e mais 3 profissionais lá do Paraná que trabalham nessa área digital e em marketing e publicidade. A gente fez um documento exatamente mapeando o que a gente está vendo de possibilidade de saída. Está no meu LinkedIn, eu coloquei essa semana, está lá o formulário, vocês podem baixar, quem tiver interesse, que é isso, essa pós, esses futuros possíveis, que na verdade não é um só, são vários futuros possíveis, a depender do que cada um de nós aqui, países, governos e pessoas vão construindo. Essa pergunta eu quero fazer para o final. Que o coronavírus ele é um acelerador de futuros. De futuros, isso. Isso que eu quero perguntar. O que é que o pessoal aí está percebendo que pode acontecer depois? Você falou assim, olha, os preços no imediato pós-pandemia pode subir, porque os empresários vão querer tirar a diferença. Eu acredito que isso vai acontecer no primeiro ou segundo mês. Quando não tiver movimento, a turma vai ajustar de novo o preço, vai ficar... Posso colocar alguns, mas fala aí, o que é que eles estão falando? Cidades inteligentes, se você pensar essa questão do movimento de bicicletas, de pensar em cidades onde você utilize menos transporte, porque você vai, de certa forma, não é só nessa pandemia, mas nas próximas. Então, você tirar essa questão da confusão de metrô e de ônibus é importante. Então, existe um movimento hoje grande em vários países pensando em cidades inteligentes, nessa questão da movimentação dos transportes. Então, é uma discussão que está sendo feita. Espaços públicos, né? Essa questão dos a Estação da Sé, às 18... A Estação da Sé em São Paulo, às 18 horas. Essa é a cidade inteligente que nós temos no Brasil. E a gente não vai... Outro vírus pode acontecer e não vai... Se a gente continuar com esse mesmo modelo de transporte de cidade, a gente vai estar sempre a mercê aí. Então, isso está sendo pensado, cidade inteligente. Então, o debate de desigualdade, Luciana, porque as pessoas que moram na periferia geralmente são as mais pobres. E geralmente, aqui no Brasil, agora, essa turma que está efetivamente sendo... atingida fortemente, né? A turma mais pobre que precisa trabalhar mesmo diante dessa situação. Aí, como é que está essa questão do pessoal mais pobre, que mora na periferia e tal?
Como é que essa turma está vendo essa questão da desigualdade? Como é que os governos, as sim, empresas... por Porque exemplo, tem funcionário, né? tem uma discussão muito forte hoje também, na Europa toda, até porque na crise de 2009, a discussão foi em prol das empresas. Você tinha uma questão financeira por trás de salvar a empresa. Hoje você tem uma discussão de salvar pessoas, né? Então você tem uma discussão hoje que é você pega, por exemplo, o governo da Espanha falando, o governo da Alemanha falando, por exemplo, de eliminar pobreza, né? A questão, por exemplo, da imigração, né? Que, por exemplo, isso foi uma das questões da saída do Reino Unido. Então, por exemplo, o Reino Unido poderia estar, ele não discutia a questão da presença dele do ponto de vista comercial, ele discutia a questão da imigração. Mas, por exemplo, aqui você teve, todos os imigrantes tiveram acesso ao SUS para não ter problema durante a questão da pandemia. Da pandemia. Entendeu? Então, é uma discussão que está sendo colocada, até a alocação desse pessoal para a área de agronegócio, de agricultura, entendeu? Quer dizer, tirando o pessoal da cidade, colocando em regiões... Então, isso já é um planejamento para o pós-pandemia. Já é um planejamento, né, de discussão de eliminação de pobreza. Né, isso aí está sendo muito forte. A tecnologia, claro, essa questão de máquinas inteligentes. A discussão da nacionalização, né, como eu falei, de certa forma... A reindustrialização, né, dos países. Né? Da reindustrialização, você não vai desglobalizar, mas, de certa forma, a integração, a discussão dos blocos, como você fala, por exemplo, Mercosul, a semana passada, estava querendo sair, mas ele deu um pé atrás quando ele viu que ele era o maior prejudicado, né? Na verdade, você tem, inclusive aqui, né, a discussão se esses países não tivessem no bloco, alguns não tivessem no bloco, tanto que o Corona Bonds, ele seria horrível, porque você iria acentuar as disparidades entre os países. Quando você pega essa questão de se autofinanciar pela dívida, não. Você, de certa forma, você vai tentar equilibrar e normalizar essa questão do crescimento de todos. Então, a discussão... Se esses países não tivessem na comunidade, o crescimento que eles tiveram nos últimos anos não teria acontecido, entendeu? Então, você teria já uma Grécia quebrada, um Portugal, de vários outros. O que a gente fala aqui, né? A Europa, ela é iluminista e não é burra. Ela manteve o Estado, fez planejamento e conseguiu crescer, fazer todo um processo de união. Obviamente que tem questões geopolíticas aí, e a gente aqui não consegue. O Brasil, né, aumentou as exportações exatamente por quê? Porque a China puxou. Então, a China está pensando lá no mercado interno dela. Então, ela, até por conta das tensões, e de certa forma, ela tem um mercado que tem 60%, quase 60% do PIB é consumo interno. Então, você vai ter espaço para exportação para a China. Isso daí... A China tem uma classe média de... para o Brasil também. A China tem uma classe média de 450 bilhões de pessoas, né? Então, bilhões não, desculpa, 450 milhões de pessoas. Não dá para se brigar com a China. Então, é muita gente. Entendeu? Uma população de 1,4 bilhões de pessoas, você não pode... É um grande mercado. Para o mercado dela. Não tem jeito, porque essa discussão aí do consumo interno dela é muito elevada, tem uma representatividade do PIB, e a gente viu agora, né? Não só foram as exportações agrícolas, foram exportações para a China também, né? Que fez a nossa balança agora. A gente perdeu lá para os Estados Unidos e para a Argentina, mas aumentou para a China. Então, essa questão do modelo de negócio, a questão cultural, né? Por exemplo, shows, espetáculos online. Então, existe uma reconfiguração também sendo pensada nos museus. Então, até porque você pega, por exemplo, toda essa área aqui que vive, né, dos eventos. De cultura. Eventos, aí em Portugal, né? A economia criativa. Então, há uma discussão também sendo pontuada. Como é que vai ser a sobrevivência em um mundo que pode a qualquer momento ter pandemia? Então não dá para se pensar só em grandes eventos, né? Então tem que se pensar em alternativa de modelos de negócio que você tenha... Só para encerrar, hoje uma colocação... Já temos 45 minutos aqui de conversa. No instante passa, né? Essa questão da economia criativa, que é isso que vai salvar muita gente, da mesma forma que vai colocar muita gente numa situação complicada. Há 5 anos atrás, tinha uma startup no Rio de Janeiro, isso foi um caso que eu vi, que lançou um projeto
de lives de cantores. Tentou, bateu durante um ano, tentou investimento e tal, e o cara desistiu da ideia porque ninguém queria, 5 anos atrás. Hoje a gente está falando aqui que o próximo futuro da economia criativa vai ser lives, né? A transmissão ao vivo de show para o cara ficar em casa. Já o Jay-Z, se não me engano, tem um desses rappers americanos, eles já estão desenvolvendo a plataforma concorrente do Spotify. Ele já estava falando do Spotify, do Deezer, para fazer transmissões ao vivo pagas. A gente vai se pagas, pensar, já por exemplo... vai ter todo... Isso, não só entretenimento, né? Todo modelo de negócio vai ter que ser repensado. A Disney está repensando, né? Até porque aquele modelo lá de parque, né? Da forma como é feito. Então, ela tem um parque novo agora, né? Mas ela já estava migrando aí para o lado, né? Com abertura. Não, todos os modelos de negócio, para falar do negócio, hoje vão ser repensados e a gente tem que ficar esperando e observando o que está acontecendo no mundo. Luciana, professora Luciana, muito obrigada. Estou aqui, a gente vão falar porque eu não falo com ninguém, né? Então tem que... vamos fazer. Pessoal, já estou anunciando de primeira mão, estou lançando hoje, vamos ver se vai ser aprovado, outro projeto de extensão para a Universidade Federal de Alagoas, onde a gente vai fazer palestras. Palestras onde... Isso. Vai ter palestras com os professores, para o pessoal receber certificado. Né? A gente vai começar a testar as plataformas, para ver como é que funciona, e até daqui a uns 15, 20 dias a gente já começa a divulgar isso de forma, se tudo for aprovado, tudo certo, a gente começa a fazer essas palestras pelo GETIC, da FEAC. GETIC é Grupo de Estudos em Tecnologia, Inovação e Competitividade, que a professora Luciana faz parte. Eu faço parte, né? A gente vai fazer, junto com no GETIC, essas palestras, convidando várias pessoas, não só dentro da universidade, mas empresários, tal, que tenham conteúdo relevante para colocar aqui para a gente, para que a gente consiga fazer esses debates interessantes e levar para vocês informação de qualidade e relevante. Muito obrigado. Obrigada. Só informando, esse projeto é um projeto de extensão do programa UFOL Conectada. Está aqui no canal Sururu Talks, que também é um projeto nosso de comunicação científica, de debate, de observação do que está acontecendo no mundo. O Sururu Talks tem um blog, www.sururutalks.com, né? Talks é T-A-L-K-S, Sururu Talks. Tem um blog, tem esse canal do Instagram, tem um canal do YouTube também com os vídeos, tanto essas lives que a gente está fazendo, como outros vídeos também estão lá. E tem o meu canal do LinkedIn, da professora Luciana, e todos os professores que estão passando aqui, geralmente eles têm canal também, tem um perfil no LinkedIn, onde eles postam conteúdo. Luciana Santa Rita está no LinkedIn, Chico Rosário também está no LinkedIn, com artigos, com publicações, observações. Vale a pena dar uma olhada nos conteúdos dos professores. Valeu? Obrigado. Obrigada, boa tarde, boa noite, Luciana. Boa tarde, beleza boa noite para todo mundo aí. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.